Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. É com muita alegria no coração, muita satisfação e até uma maneira de retribuir ao querido amigo Hélio Dias o tanto de bênçãos luminosas que representam essas mensagens que diariamente ele produz e divulga e que são compartilhadas nas inúmeras redes pela internet e que acabam chegando a tantos corações sedentos, principalmente nesses tempos tão complexos e desafiadores. O consolo e o esclarecimento de que estamos tão sedentos. Eu trago para a nossa reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 12, a mensagem de Adolfo, bispo de Argel, psicografada na cidade de Marmande, no ano de 1862, mas que representa uma mensagem de profunda atualidade, como se houvera sido escrita para os dias que vivemos hoje. Começa assim a nobre entidade. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação torna-se geral. A quem culpá-la, senão a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo. Lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos, antes daquilo que toca o coração. Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas. Todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem, ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como o vício em andranjos, mas o orgulho é indulgente para com tudo que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida,
Mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima do seu irmão? Hoje a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais de um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sob os golpes que, de um tempo em tempo, Ele dá em seu orgulho para adverti-los. Mas, ao invés de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, Ele os abate inteiramente e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Retoma coragem, entretanto. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para os teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz, eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer os seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Linda mensagem que Adolfo, bispo de Argel, nos traz no ano de 1862, mas que compõe uma atualidade impressionante. O homem incauto reclama de que as calamidades, que as pandemias, de que os males sociais se amontoam sobre os nossos dias, mas não nos damos conta de que somos os principais causadores do mal que nos aflige. Acabamos nos esquecendo da lei maior do Mestre e do seu Evangelho, de não fazermos aos outros o que não gostaria que fosse feito a nós. O orgulho é a dinâmica presente nos nossos dias. Aqueles que se projetam em imagem, principalmente hoje em tempos de mídias sociais. Os youtubers, aqueles que tão somente promovem a sua imagem nas mídias sociais como Instagram, Facebook, são vistos pelos homens, pela sociedade, com o valor da sua imagem, da sua máscara projetada, e não pelos valores que carregam dentro de si. E são muito mais valorizados do que aqueles homens e mulheres de bem, que cumpridores dos seus deveres, oferecendo o seu serviço, o seu trabalho à sociedade, como vemos nessa rede maravilhosa de amparo assistencial e de saúde que envolve médicos, enfermeiros, assistentes sociais que estão na linha de frente no combate, na prevenção da pandemia que nos assola, muitas vezes não têm o reconhecimento de que esses que estão na mídia muitas vezes têm. Então, que as nossas orações sejam projetadas em benefício desses servidores do Cristo que estão colocados nesta hora grave para servir para a verdadeira caridade, que é a chave que nos garante o bem-estar na espiritualidade,
Esses queridos amigos, irmãos valorosos estão doando de si mesmo, eis a verdadeira caridade, em benefício daquele que precisa, daquele que mais sofre. Que possamos, portanto, já que o Espírito Amigo nos apresenta que a caridade é a grande chave, seguirmos a orientação dos Espíritos Amigos que nos sinalizam que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com a falta, para com o erro alheio e perdão das ofensas. Que possamos, com a chave da caridade, combatermos o bom combate, de eliminarmos dos nossos corações o orgulho e o egoísmo, que ainda seguem sendo os fantasmas maiores e os principais obstáculos da nossa evolução. Que o exemplo do Cristo, que doou de si em benefício da humanidade, possa ser o grande sol, o grande farol da esperança, para que possamos construir com a caridade em nossos corações o amanhã de amor, de paz e esperança que tanto sonhamos. Muita paz.